E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover, trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E por falar em queijo vegetal, entre agar-agar e capa carragena, qual a gente utilizaria? Ou por que a gente utilizaria o agar-agar? Ou por que a gente utilizaria a capa carragena? Eu queria falar um pouco mais desses dois ingredientes para que vocês possam ter uma escolha um pouco mais consciente quando forem fazer um queijo vegetal, se vão utilizar o agar-agar ou a capa carragena. Então, muita gente já deve ter ouvido falar do agar-agar ou agar-agar, e menos pessoas talvez tenham ouvido falar da capa carragena. Bom, em linhas gerais, nós estamos falando de geleificantes, ou seja, são produtos que vão fazer com que uma mistura líquida ou uma mistura mais cremosa, ela fique mais firme. Esse que é o intuito desses dois produtos e é para isso que a gente usa, para a gente fazer um queijo um pouco mais firme. Mas antes disso, vamos ver até onde o agar-agar e a capa carragena são parecidos e onde que eles começam a se distinguir. Primeiro, são produtos que estão vindo de seres vivos, tá? Seres vivos, mas não animais, obviamente. Então, quando a gente lembra das aulas de biologia, que a gente tinha aquela classificação filogenética dos seres vivos, né? Começa com os reinos, depois tem filo, depois vai ter a classe, depois vai ter ordem, família, gênero, espécie. Então, dentre os reinos, a gente tem reino animal, reino vegetal e reino protista. É nesse reino que se encontram não só os protozoários, mas também algas. E o agar-agar e a capa carragena são produtos que são extraídos de algas marinhas vermelhas. Então a gente tem uma especificidade nessas algas aí. Conforme a gente vai então adentrando essa classificação filogenética, a gente vai chegar na classe Rhodophyceae, ou seja, as algas que fazem parte dessa classe são conhecidas por rodófitas. E um nível um pouco mais preciso, a gente vai ter uma ordem das Gelidiales. Nessa ordem Gelidiales, a gente tem algas que produzem tanto o agar-agar quanto a capa carragena. Mas a partir daí, o próximo nível de especificidade, né, que passa a ser a família, aí a gente já começa a ter uma bifurcação. A gente vai ter uma família da qual a gente encontra as algas que vão produzir a capa carragena e a gente vai encontrar uma outra família que vamos ter algas que vão produzir o agar-agar. Bom, então, primeiro ponto, né, o que a gente tem de diferença entre o agar-agar e a capa carragena? Primeiro falar do agar-agar. Esse termo, agar, ele é um encurtamento de duas palavras maiores, né? Agarose, agaropectina. Então, o que essas palavras dizem para nós? Estamos falando de, primeiro, a agarose de uma cadeia de polissacarídeos, tá? Ou seja, estamos falando de moléculas de açúcares que estão juntas formando uma longa cadeia, tá? E depois, a agaropectina, estamos falando de um produto que faz parte da parede celular das algas. Tá? Essa pectina, o que vai dar esse caráter de gel, principalmente para o agar-agar. Tá bem? Então, quando a gente está falando dessa agarose e da agaropectina, não é só uma alga que possui esses elementos, mas são algumas algas diferentes. O conjunto dessas algas que possuem a agarose e a agaropectina são chamadas de agarófitas. Então, as algas agarófitas, elas vão conter agarose e agaropectina, das quais são extraídas para formar esse produto conhecido por agar-agar. Agora, a capa carragena, ela já faz parte de um outro grupo um pouco maior, né, das algas que vão possuir as carrageninas. As carrageninas, elas também são longas cadeias de polissacarídeos, tá?
Só que essa cadeia de polissacarídeos, a carragenina, é uma cadeia linear, então não ramificada, portanto, né, de vários açúcares compostos ali, porém a gente consegue ver algumas moléculas de enxofre que estão entre esses açúcares, né? Então a gente fala de uma cadeia polissacarídea linear sulfatada, tá? Por conta dessa molécula de enxofre. Agora, quando a gente fala então de carrageninas, a gente vai ter pelo menos 3 tipos principais que vão ter usos diferenciados, né, seja na alimentação, seja no que seja, mas que são a iota-carragena, a lambda-carragena e a kappa-carragena. Então são letras do alfabeto grego que são utilizadas para distinguir essas diferentes carrageninas aí, que vão ter usos diferentes, como eu disse, né, aplicações diferentes na indústria, mas também elas têm uma estrutura molecular diferente. Né? Então, é essa estrutura molecular diferente que vai abrir espaço para que tenha diferentes usos. E o que é do nosso interesse aqui não é a iota, não é a lambda, mas é a kappa-carragena. Tá? E o que da kappa-carragena e do agar-agar vai ser importante para a gente aqui, né? Qual que é a grande importância para a gente estar nessa conversa sobre os queijos vegetais? É que, como eu falei, são geleificantes, né? Ou podem até ser considerados como espessantes, mas eles vão transformar o nosso creme ou o nosso líquido que a gente fez de mistura, né? Seja se a gente pegou como base um leite de soja, por exemplo, e começou a colocar outros ingredientes de sabor, e depois o agar-agar ou a kappa-carragena, né? Ou um creme de castanha de caju que a gente vai colocar depois o agar-agar ou a kappa-carragena para que aquilo se gelifique, né? E se transforme num produto um pouco mais firme. Então, para a gente é importante para fazer os queijos rápidos. Tá? São queijos que vão ficar pronto muito rápido, bem mais rápido do que um queijo curado, por exemplo, que o processo dele de cura vai deixar ele mais firme, ou seja, é através da perda de água que a gente vai ter um queijo curado mais firme. Nesse caso, quando a gente usa o agar-agar e a kappa-carragena, a gente vai encurtar esse tempo para deixar ele mais firme, portanto, não vai ter a mesma perda de água que tem num queijo curado. Tá? Então, já adianto para vocês que quando a gente usa esses geleificantes, a gente não vai ter um queijo mais duro, mas a gente vai ter um queijo um pouco mais firme. E qual que é a diferença de um queijo mais firme e um queijo mais duro? Justamente a quantidade de água disponível nesses produtos. Tá? Porque o queijo curado, um pouco mais duro, ele perdeu água. E se concentrou. E esse queijo do qual a gente utilizou o agar-agar ou a kappa-carragena, ele não teve essa perda de água, não teve essa concentração, mas ele teve apenas um processo de geleificação. Tá bem? Agora, é muito importante a gente tomar cuidado no uso desses geleificantes, porque a quantidade que a gente usa, ela precisa ter uma precisão um pouco maior. Tá? Porque se a gente usar um pouco mais do que era esperado, vamos supor, você fala, eu fiz uma vez, usei uma quantidade, mas não gostei muito do resultado final, ficou firme, mas não ficou duro, eu vou usar mais. Agora, se a gente passa um pouco do ponto e usa mais, seja agar-agar ou kappa-carragena, a gente não vai deixar esse nosso queijo vegetal duro. Vamos deixar ele, no máximo, borrachudo. Tá? Ele vai ficar com um aspecto bem estranho, na verdade. Esse aspecto borrachudo mesmo. Tá? Então, a gente tem um limite ali da quantidade que a gente vai usar para isso dar certo. Fora isso, outro cuidado muito grande que a gente tem que ter é aprender bem a técnica de uso disso daí, porque isso envolve aquecimento, né? Através da temperatura que esses produtos eles vão ser ativados. Tá? Porque
vamos supor, vamos comprar então a capa carragena, vamos comprar o agar-agar. Qual o formato que eles vêm para nós? Eles podem vir em flocos ou podem vir em pó. A dica que eu dou é sempre vá atrás do pó e não do flocos, porque ele tem uma capacidade de mistura muito maior. É muito mais fácil de você trabalhar com o agar-agar em pó do que com o agar-agar em flocos. E a quantidade também vai ser diferente. O flocos você precisa usar um pouco mais. Quando a gente está falando, por exemplo, uma receita que fale 1,5 colheres de sopa de agar-agar. Se ela não especifica pó ou flocos, aí fica meio estranho. Porque 1,5 colheres de pó e 1,5 colheres de flocos vai ser diferente. Tá? Se a gente comparar, fazer a mesma receita com a mesma quantidade, né, nessa colher de sopa, só que usando 1 colher de sopa de meia de pó de agar-agar e 1 colher e meia de de flocos de agar-agar, os dois queijos eles vão ser diferentes. Tá? Um vai estar mais firme e o outro vai estar menos firme. Sabe qual que vai ser qual? Exatamente. O pó ele vai ficar mais firme e em flocos vai ficar menos firme, porque a quantidade em peso, né, portanto, em material a ser ativado vai ser diferente, tá? Por conta até assim, não só do formato dele, mas o flocos, ele deixa muito mais espaço entre os flocos ali, quando eles estão todos juntinhos, fica muito mais espaço livre do que quando você tem granulozinhos de pó que estão todos juntos ali. Né? Então, é muito mais interessante usar o pó. Tá? Agora, ele precisa ser ativado, como eu disse, precisa estar no fogo, portanto, e precisa ter uma mistura constante. Você não pode parar de mexer nunca, ao mesmo tempo isso daí não pode ferver. Tá? Não pode ferver porque o perigo de queimar e daí você ter uma diferença na massa, né? Porque quando você queima, vai criar meio que uma casquinha. E aí isso não vai ser tão bem incorporado na massa. Então a gente tem que ficar bem atento, né? É um processo meio delicado. E bom, depois disso, quando a gente compra o agar-agar e a capa carragena em pó, a gente vai ter que ir atrás então de criar a nossa receita ou ir atrás de uma receita na internet e tal para a gente poder usar. Né? Mas saiba que se você está indo atrás de uma receita na internet, não desista logo na primeira tentativa que não seja talvez a mais vitoriosa da sua vida. Porque, como eu disse, né, primeiro a gente tem essa diferença entre pó e flocos. Depois a gente tem diferença também entre marcas. Algumas marcas são melhores que outras, né? E ser melhor ou pior implica também no potencial de geleificação desses produtos que a gente está comprando. Tá? Então, às vezes, quem fez a receita e disponibilizou na internet tem uma marca X que ela pode ser melhor ou pior que a que você vai usar. E aí o resultado final pode não bater. Por isso que, sempre que a gente está atrás de uma receita na internet, acaba sendo interessante a gente fazer tal e qual primeira vez e provar aquilo. E daí, quando a gente prova, a gente percebe se tá legal ou não tá legal, qual é o aspecto que tá bom ou o que precisa ser mudado, né? Em relação a sabor, em relação à potência de salinidade ou de umami, ou a textura, né? A gente precisa fazer essa leitura desconstrutiva do queijo que foi feito para a gente saber onde que a gente vai mudar depois. Tá? Isso daí eu falo muito para os meus estudantes, né? Eu sempre falo, por isso que é importante a gente entender qual é a função dos ingredientes que a gente está utilizando. Porque uma vez que você entende a função, a hora que você pega uma receita para ler, você vai saber já de cara, antes de fazer ela até, se aquilo ali tem maior possibilidade de dar certo ou errado. Né? Isso aí
Por isso que é importante a gente conhecer os ingredientes. E, inclusive, quando você vê essa relação de agar-agar ou de capa carragena. É possível a gente fazer a substituição entre eles? Claro que é. Toda receita que conta com agar-agar é possível a gente colocar a capa carragena. Agora, o contrário nem sempre é verdadeiro. Nem toda receita que pede o uso de capa carragena, ela pode ser substituída pelo agar-agar. E por que isso? Vou explicar agora. Eu queria trazer para vocês algumas diferenças, então, entre o agar-agar e a capa carragena. E a última dessa diferença vai explicar por que nem sempre a gente pode substituir a capa carragena pelo agar-agar. Primeiro, em relação à quantidade, sempre que a gente tem o agar-agar e a gente quer substituir pela capa carragena, saiba que você vai usar menos capa carragena para ter o mesmo efeito de firmeza que o agar-agar proporciona, tá? Porque a capa carragena é um pouco mais forte. Em relação à temperatura, a gente tem diferentes temperaturas de ativação, que na verdade, se for ver, a diferença é pouca e também próximo, né? E se a gente está cozinhando ali sem um termômetro culinário, vai ser meio que indiferente, porque a gente vai usar o olho para atestar essa temperatura, né? E o comportamento da massa que está ali, que a gente está mexendo, a gente consegue perceber se aquilo já está sendo ativado, não foi ativado ainda, ou já está completamente ativado. Isso daí é perceptível pelos olhos, né? A gente consegue ver isso. Mas a temperatura de ativação do agar-agar é um pouco maior do que a capa carragena. O agar-agar ele é ativado por volta dos 85 graus e a capa carragena é ativada por volta dos 70 graus Celsius, né? Então vejam que a diferença ela é bem pequena, tá? A grande dica, enquanto vocês estão ativando isso, é ter um fogo médio, tá? Médio para médio baixo. Paciência um pouco e mexer sempre. Imagine só que você tem uma massa aqui e a gente começa a perceber que ela está sendo aquecida e sabe aquelas bolinhas que estoura como se fosse algo que está querendo começar a ferver? Se chegou nesse ponto, é interessante você tirar a panela do fogo, continuar mexendo aqui. Depois de um tempinho você volta ela para o fogo para voltar ao aquecimento, tá? Ou tentar abaixar pouca coisa ao fogo. Se o fogão ele tem uma sensibilidade um pouco maior, né? Maravilha. Se ele tem uma sensibilidade menor, é difícil você parar de mexer para ficar regulando ali um pouquinho. Muito mais fácil tirar, mexer, depois voltar e assim vai, né? Depois, outra diferença, eu já falei em relação à quantidade, né? Você vai usar mais o agar-agar do que a capa carragena. E um outro ponto é o pH. O pH ele influencia na capacidade de geleificação desses produtos. Ou seja, quando a gente trabalha com um pH mais ácido, que é o caso de um queijo vegetal, o agar-agar e a capa carragena vão ter um pouco mais de dificuldade de serem ativados ali. Então, precisa usar um pouco mais. Caso você use uma quantidade, né, e não deu certo, porque o que está acontecendo com o pH do queijo? Primeiro, a gente está usando em algumas receitas ou limão ou vinagre. Percebam isso. Todas essas receitas aí que vocês estão buscando na internet e tal, às vezes fala para usar uma colher de sopa de limão, que é justamente, assim, para ter o caráter de conservante, mas também ter aquele azedinho que está presente nos queijos também, né? Aquela acidez que está presente nos queijos. Só que nos queijos tradicionais, esse azedinho, né, essa acidez, ela vem pela fermentação. Agora, fato é que a gente pode também ter um queijo vegetal no qual a gente utiliza o agar-agar ou a capa carragena e ele foi fermentado. Eu tenho aqui um queijo para mostrar para vocês, daqui a pouco eu já pego ele, que ele foi fermentado previamente, ou seja, eu não usei limão, mas ele sim está ácido.
E essa acidez, se ela é maior ou menor, porque ácido todos vão ser, ela vai implicar no potencial de gelificação do agar-agar e da capa carragena. Ou seja, se você usar, imagina só, uma colher de sopa de agar-agar com uma colher de sopa de limão em um queijo, uma colher de sopa de agar-agar com 2 colheres de sopa de limão, a gente vai ter diferença entre esses dois queijos também. Tá? Esse que teve 2 colheres de sopa de limão, ele vai ficar menos firme do que o que teve 1 colher de sopa de limão. Por quê? Porque maior acidez, menor o potencial de geleificação. E eu estou trazendo esse dado para vocês, que ele é muito importante na hora de a gente reconhecer eventualmente alguns erros que a gente tenha cometido. Porque, de repente, o que acontece? Você faz uma receita ali e não deu aquela firmeza que você gostaria. Ah, por quê? Porque o agar-agar é ruim, porque não sei o quê. Talvez porque ele está muito ácido. Então, precisa aumentar um pouquinho mais o agar-agar, tá? Bom, esse é um ponto. E o último ponto é em relação à termorreversibilidade desses dois produtos, ou seja, o que é ser termorreversível. Então, olha só, primeiro, por que a gente põe no fogo? Falei para vocês, o agar-agar e a capa carragena precisam de uma temperatura elevada, né, 85 e 70 graus para cada um deles, para que eles sejam ativados. Então você ativou essas moléculas geleificantes aí. Depois, quando a gente tira do fogo, coloca numa forminha e a temperatura começa a descer, vai ser o momento que por volta ali dos 45 graus, mais ou menos, entre 30 e 45 graus, eles vão se geleificar, ou seja, a gente vai ter essa firmeza maior. E depois, uma vez que eles estão firmes, a questão é, se a gente pegar um pedaço desse queijo, colocar no fogo de novo, esquentar, ele volta a ficar cremoso ou mais líquido ou não? Aí que está o lance. O agar-agar, não. A capa carragena, sim. Portanto, a capa carragena ela é termorreversível e o agar-agar, não. Olha só, eu vou colocar agora aqui o trechinho de um vídeo com um queijo que eu fiz para colocar em cima de uma pizza, no qual entrou capa carragena. Tá? Então foi tipo uma mussarela que eu fiz, a base foi iogurte, se não me engano. Ou foi iogurte ou foi leite de soja, alguma coisa assim. Tá? Enfim. Mas isso não é importante. O importante é que eu usei a capa carragena, dentre outros ingredientes, né? Eu não vou lembrar agora assim de cabeça a receita, mas foi alguma coisa como leite de soja, um pouco de creme de castanha de caju, tapioca, foi óleo de coco e a capa carragena. Então dá uma olhada porque solidificou, né? Ficou geleificado ali. Depois eu ralei isso daí, coloquei em cima da pizza e forno. A hora que eu tirei e cortei o pedaço, o que aconteceu com aquele queijo ralado que estava em cima da pizza? Ele teve essa termorreversibilidade ou não? Olha só esse vídeo. Tá vendo? Teve sim. Então foi revertido aquela consistência inicial dele mais cremosa. Aí você vê que dá até uma esticada ali, justamente por conta da tapioca, ela que dá esse efeito, né? Mas ele dá essa esparramada porque a capa carragena é termorreversível. Aí esse aqui é o grande ponto aí. Agora, qual que a gente vai ter de prós e contras
de usar esses geleificantes? Bom, o contra disso tudo aí é que a gente vai ter água retida, né? Ele não vai ficar duro. A gente vai ter um queijo que pode ser que o visual dele não agrade muito, tá? E a própria textura dele talvez não seja das mais interessantes. A gente pode ter essas questões aí como contra. Agora, qual que é o benefício de usar? É que da noite para o dia esse queijo vai estar pronto. Ou se você fizer no começo do dia, no fim do dia, esse queijo vai estar pronto e vai ter uma resistência à faca. Aí esse aqui é o grande lance de a gente usar a capa carragena ou agar-agar. Então, deixa eu mostrar para vocês agora um queijo que eu tenho aqui. Olha só, eu tenho esses dois queijos aqui, tá? A receita deles foi castanha de caju, probiótico, sal, água e capa carragena, só. E eu usei os dois, é a mesma receita, única diferença entre eles é a quantidade de capa carragena que eu tenho aqui. Então vejam aqui, né, que, olha só, dá para ver, é tipo um queijo Minas que eu fiz, né? Mas, enfim. Eu trouxe esses dois para a gente comparar. Eu vou cortar então, deixa eu cortar aqui, ó. Bom, é mais fácil eu cortar aqui para mim e mostrar para vocês. Tá? Só para a gente perceber a diferença que a gente tem entre, olha só, uma quantidade maior de capa carragena, tá? Vocês percebem como ele está mais firme? E esse outro aqui eu usei menos. Ó, a própria resistência ao corte já é diferente, tá? Olha, até é difícil de tirar uma fatia, mas ela sai. E olha só como tá um pouco mais mole. Tá vendo? Vamos ver. Ó, tá bem mais mole. Eu consigo até tirar aqui, ó. Tá vendo? Diferente desse daqui, que ele tá bem mais duro. Ó. Ó como fica bonitinho. A mordida que dá. Mas, olha só, na textura, sem sombra de dúvida que esse daqui tá bem melhor do que esse, a textura na boca. Talvez, se eu usasse uma quantidade entre essa e essa, eu estaria no ponto certeiro de repente. Para conseguir cortar ele bem, né? Não que esse daqui também não seja. O primeiro pedaço sempre é o pior de sair, né? Mas depois aqui, ó, consegue tirar uma fatia tranquilo, né? Ó. Então, ele tá interessante sim. E esse daqui, ele mal parece que tem capa carragena, tá? É diferente de você pegar esse daqui, por exemplo, que ele tá bem mais rígido e, desculpem minhas palavras, mas parece meio artificialzão, assim, né? Então, eu não sei se até onde vale a pena a gente utilizar tanta capa carragena para chegar num ponto desse daqui, né? Dele ficar bem mais duro. Ó como é possível pegar esse queijo aqui. Esse daqui eu não consigo levantar ele dessa forma, talvez. Ó, ele já tem menor resistência que esse. Mas na boca a textura desse daqui ficou bem melhor, tá? Agora, saibam vocês que tem uma preocupação muito grande, né, em relação ao consumo
da capa carragena. Tem algumas pessoas que até nem consomem isso porque acham que gera problema. E no passado a discussão ela foi muito maior do que é hoje em dia, né? Porque foi o momento em que levantaram essa hipótese de que a capa carragena ela tinha um potencial para trazer inflamações no intestino, problemas de digestão e até um potencial cancerígeno de uma forma meio que reduzida, né, da capa carragena, uma forma degradada, né, a poligenina. Só que a questão era, será que no corpo humano a capa carragena se degrada ao ponto de formar essa poligenina e então a gente ter esse problema carcinogênico? Mas estudos comprovaram que não, porém a turma científica ainda reconhece que precisam mais estudos para poder afirmar alguma coisa com certeza, tá? De qualquer forma, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, em 2018, ela se posicionou em relação a isso e falou, não tem com o que se preocupar em relação à capa carragena, tá? Pode fazer uso dela, é segura para a nossa alimentação, não tem esse potencial cancerígeno. Reconhecemos também que precisa de mais estudos, mas o que até onde a gente sabe de estudo aí, não vai ter problema para o consumo humano, tá? De qualquer forma, para evitar qualquer problema maior, a gente recomenda um consumo diário de 75 miligramas por quilo de massa corpórea, tá? Sim, recomenda um consumo até 75 miligramas por quilo. Então vamos fazer umas contas aí, tá? Olha só, 75 miligramas, imagina uma pessoa que pesa 70 quilos. Então, nós vamos ter que fazer essa conta, 75 vezes 70, né? 49, 50, 51, 52, vamos por aí. Estamos falando de 5 gramas, tá? Arredondando um pouco para cima, um pouco para baixo aí, 5 gramas de capa carragena por dia seria o indicado até para uma pessoa de 70 quilos consumir. Quanto de capa carragena tem nisso daqui? Nessa peça toda aqui, eu coloquei e eu pesei, tá? Tem 1 grama de capa carragena em 300 gramas de total aqui, de castanha de caju, de água, de probiótico, de sal, né? Essa massa toda aqui ela forma 300 gramas e dentre esses 300 gramas, 1 grama apenas é capa carragena, ou seja, você pode comer essa peça inteira aqui tranquilamente, que não vai chegar nem perto, né? Vai chegar a 1/5 do máximo que essa instituição europeia recomenda, né, de consumo diário. Bom, enfim. Em relação a isso, fica cada um escolher se vai consumir a capa carragena ou não, e depois tirem a conclusão se vocês acham mais interessante usar o agar-agar ou a capa carragena. Por que eu não trouxe um com agar-agar aqui para mostrar a diferença? Porque eu já fiz uso de agar-agar no passado e não gostei do que eu fiz. Eu gosto muito mais da capa carragena. Eu acho que o resultado com ela fica menos artificial, a textura fica menos gelatinosa, né, que é a grande função do agar-agar, é fazer gelatina vegetal, né, e o visual fica mais bonito, a textura fica mais agradável. E o grande bônus de ela ser termorreversível. Beleza? Então ficamos assim. Até uma próxima.